Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. Corriam os primeiros meses de 1824, encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. As últimas tropas reacionárias já se haviam recolhido a Lisboa sob a pressão da esquadra brasileira nas águas baianas. No Rio de Janeiro transbordavam esperanças em todos os corações, mas os estadistas topavam com dificuldades para a organização estatal da terra do Cruzeiro. A Constituição, depois de calorosos debates e dos famosos incidentes dos Andradas, incidentes que haviam terminado com a dissolução da Assembleia Constituinte e com o exílio desses notáveis brasileiros, só fora aclamada e jurada justamente naquela época, a 25 de março de 1824. Nesse dia findava a mais difícil de todas as etapas da independência, e o coração inquieto do primeiro imperador podia gabar-se de haver refletido muitas vezes, naqueles dias turbulentos, os ditames dos emissários invisíveis que revestiram as suas energias de novas claridades para o formal desempenho da sua tarefa nos primeiros anos de liberdade da pátria. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes para modelo geral de todos, e chamando Longinos à sua presença, falou com bondade. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar logicamente a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade como os indivíduos, e se bem não os percam de vista os gênios tutelares do mundo espiritual, faz-se mister se lhes outorgue toda a liberdade de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança, Longinos respondeu que bem conhecia ele o seu elevado propósito de aprender as suas lições divinas e de servir a sua causa das verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor tinha ele voluntariamente experimentado, para gravar no íntimo do seu espírito a compreensão do amor infinito de Jesus,
que não pôde entender ao pé da cruz dos seus martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo a sua alma. Assim era com indizível alegria que receberia sim a incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontrava a árvore magnânima da inesgotável misericórdia do Senhor. Fosse qual fosse o gênero de serviço que lhe seria confiado, acolheria as determinações de Jesus como um sagrado ministério. Pois bem, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando do bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior que o das algemas dos forçados. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Dos teus esforços se exigirá mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente e lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade. E se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem dos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim deste século, e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Ao fim delas será alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e liberdade. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever, com as lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes do teu último resgate no planeta das sombras.
Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o teu coração igualmente trespassado pelo gládio da ingratidão. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos teus passos na terra para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. Longinos recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. Ele nasceria no ramo enfermo da família dos Braganças, mas todas as enfermidades têm na alma as suas raízes profundas. Se muitas vezes parece permanecer a herança psicológica, é que o sagrado instituto da família, dentro da lei das afinidades, frequentemente se perpetua no infinito do tempo. Os antepassados e seus descendentes, espiritualmente considerados, são às vezes as mesmas figuras sob nomes vários na árvore genealógica, obedecendo aos sábios dispositivos da lei de reencarnação. Foi assim que Longinos preparou a sua volta à Terra depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. E no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador, e que na expressão dos seus próprios adversários seria o maior de todos os republicanos de sua pátria. Um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu profundo amor à liberdade. A largueza da terra e o infinito dos horizontes dilataram os sentimentos de emancipação em todas as almas chamadas a viver sob a luz do cruzeiro. Desde que se esboçaram os primeiros movimentos nativistas, a mentalidade geral do Brasil obedeceu a esse nobre imperativo de independência. E ainda hoje todas as nações revolucionárias que se verificam no país, lamentavelmente, embora trazem no fundo esse anseio de liberdade como seu móvel essencial. A atitude de Dom Pedro I, ordenando a dissolução da Constituinte em 1823, tivera funda repercussão no espírito geral. Se bem ignorasse o que vinha a ser uma Constituição boa e justa, o povo a reclamava dentro do seu conhecimento intuitivo acerca da transformação dos tempos. O imperador, apesar das suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acuidade em se tratando de psicologia política. Os estudiosos que viram na sua personalidade somente o amoroso insaciável, muitas vezes não lhe reconhecem o espírito empreendedor na direção das coisas públicas
inaugurando a era constitucional do Brasil e Portugal com as suas valorosas iniciativas. São de lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia da sua vida conjugal, quando a seu lado tinha uma nobre mulher cujas renúncias e dedicações se elevavam ao heroísmo supremo. Mas nos instantes em que seu coração se tocava das ideias generosas, criando-lhe no íntimo um estado receptivo propício às inspirações do mundo invisível, as falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Foi assim que muitos decretos saíram de suas mãos, objetivando inegavelmente a tranquilidade geral. Como dizíamos, a sua resolução extrema de dissolver a Assembleia e exilar os Andradas cavaram um abismo entre ele e a opinião pública, intransigentemente apaixonada pela emancipação do país. As lutas isoladas se multiplicavam assustadoramente. No Rio e nas províncias, tudo era um clamor surdo de protestos contra os atos de Dom Pedro, que aliás não poderia manter outra atitude em face do ambiente confuso do país. A província de Pernambuco, onde se plantaram inicialmente as balizas dos grandes sentimentos da liberdade e da democracia sob a influência de Maurício de Nassau, alimentava mais que nunca o sentimento de independência e de autonomia. Todas as grandes ideias encontravam no Recife o clima apropriado ao seu desenvolvimento, e foi justamente aí que as deliberações de Dom Pedro feriram mais fundo. A 24 de julho de 1824, instalam na terra pernambucana os primeiros movimentos da Confederação do Equador, que se ramificava por toda a região do norte a proclamar as generosas ideias republicanas. Paes de Andrade coloca-se à frente da ação revolucionária com o fim de agir contrariamente ao imperador, a quem se atribuía o propósito de reunir as coroas do Brasil e de Portugal, reintegrando-se o primeiro na vida colonial. Mas o governo central providencia energicamente. Lord Cochrane, Lima e Silva são enviados com urgência para extinguir a insurreição. Em Pernambuco, o futuro Marquês do Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas que sufocam o movimento. Os republicanos são vencidos e presos. Paes de Andrade refugia-se num navio inglês, conseguindo escapar à ação repressiva do Império. Mas João Ratcliffe e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano. Executados militarmente, são eles o doloroso exemplo para os companheiros. Ambos iam, porém, associar-se aos trabalhos do infinito sob a direção de Ismael, cuja misericórdia alentava as energias da pátria brasileira. Não terminaram com o desaparecimento da Confederação do Equador as agitações intestinas. Os reinóis espalhados por todos os recantos do país esperavam um golpe de unificação das duas pátrias, sonhando com o regresso à vida colonial em benefício dos seus interesses econômicos. Os brasileiros, todavia, entravam em luta com os portugueses, constituindo esses movimentos uma ameaça constante à paz coletiva durante vários anos. O mundo invisível, porém, atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos para que a província cisplatina
fosse reintegrada em sua liberdade após a anexação indébita levada a efeito pelas Forças Armadas de Dom João VI em 1821, por inspiração de Dona Carlota Joaquina. A imposição para submetê-la era francamente impopular, porquanto desde o início da civilização brasileira, os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fraternidade dentro da pátria do cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição da solidariedade e da autonomia. A realidade é que Ismael triunfa sempre. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto de trabalho dos portugueses, se separa definitivamente do coração geográfico do mundo graças à mediação pacífica da Inglaterra, para formar o território que veio a constituir a República Oriental do Uruguai. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos, a opinião pública do Brasil não abandonava a crítica a todos os atos e deliberações do imperador. Dom Pedro, senhor da psicologia dos tempos novos, não ignorava quanta decisão reclamavam os afazeres penosos do governo. Seus ministérios no Rio de Janeiro se organizavam para se desfazerem em curtos períodos de tempo. O país andava agitado e apreensivo, temendo-lhe as resoluções e espreitando-lhe os menores gestos. As suas aventuras amorosas eram perfidamente comentadas pelas anedotas da malícia carioca. O povo, conhecendo alguma coisa da sua conduta particular, se encarregou de elaborar a maior parte de todas as histórias ridículas em torno da sua personalidade, que, se rude e sensual, não era diferente da generalidade dos homens da época, e tinha não raras vezes rasgos generosos que alcançavam os mais altos cumes do sentimento. A imprensa instituída pelo Conde de Linhares em 1808, sob a proteção de Dom João VI, no casarão da Rua do Passeio, não o abandonou, transformando-se em sentinela dos seus menores pensamentos. O imperador era acusado de proteger criminosamente os interesses portugueses, a despeito das suas ações em contrário. Muitas vezes, em momentos de meditação no Paço de São Cristóvão, já ao tempo de suas segundas núpcias, deixava ele vagar o espírito pelo mundo rico das suas experiências acerca dos homens e da vida, para reconhecer que todo aquele ódio gratuito lhe advinha da condição de português nato. O Brasil era reconhecido ao seu feito no que se referia à independência política, mas não tolerava a origem do seu imperador em se tratando dos problemas da sua autonomia. Dias após as noites das garrafadas, em que os partidos políticos se engalfinharam na praça pública, de 12 a 14 de março de 1831, Dom Pedro compareceu a um Te Deum na igreja de São Francisco, sendo recebido depois da cerimônia religiosa pelo povo que o rodeou com algumas demonstrações de desagrado. Para aplacar os ânimos exaltados do partidarismo, Dom Pedro organiza novo ministério, todo composto de homens de sua absoluta confiança. O povo, entretanto, divisando dentro do novo gabinete ministerial somente os que ele considerava os palacianos de São Cristóvão, reuniu-se no campo de Santana, capitaneado por demagogos,
e em poucos minutos a revolução se alastrava pela cidade inteira. Deputações populares são enviadas ao imperador, que as recebe com serenidade e indiferença. Entre os revoltosos estão os seus melhores amigos. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. O próprio exército que organizara com imenso desvelo se voltava contra ele naquela noite memorável. Dom Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do major Miguel de Frias, que viera ao palácio em busca da sua decisão quanto às exigências do povo que lhe impunha o antigo ministério, mandou chamar o chefe da guarda do regimento de artilharia aquartelado em São Cristóvão e lhe ordenou com serena nobreza que se reunisse com os seus homens as tropas revoltadas, acrescentando generosamente que não queria que ninguém se sacrificasse por ele. Depois da meia-noite, preferiu ficar só, na quietude do seu gabinete. Ali atentou no patrimônio das suas experiências. Através do silêncio e da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael auxiliam-lhe o cérebro, esgotado na solução do grande problema. E às 2h da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer um dos seus ministros e conselheiros, abdicava na pessoa do filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos, e ficaria sob a esclarecida tutela de José de Bonifácio.